temos esses dois últimos livros do Pentateuco, 70 capítulos. É quase que impossível comentar aqui 70 capítulos em prazo de 1h30. Não tem como, né? Então a lição 4 elas são 2 livros, né? A última lição ela vai abranger 2 livros: Números e Deuteronômio, ok? Mas antes eu quero voltar lá na questão, porque Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, ele também, Moisés, no caso, né, o escritor, o autor, ele fez questão em reescrever. Então, Deuteronômio, na língua hebraica, como na Septuaginta, lá, a tradução do hebraico para a língua grega, quer dizer repetição, extrato, a segunda lei. A segunda lei não teve uma outra lei, não. A segunda lei no sentido de repetir. Eu expliquei aqui por que Moisés vai reescrever tudo aquilo que está registrado em Êxodo, não é? E parte em Números. Por quê? Ele vai descarregar essa repetição, esse extrato, no último livro, que é Deuteronômio. E entendam uma coisa: já havia passado-se 70 anos de uma geração para outra, ok? Então aquela geração que saiu do Egito, ela ficou 40 anos peregrinando no deserto. Vou explicar isso daqui a pouco, o porquê disso, e a questão de que nós somos servos de Deus, e com Deus tem que ser a coisa na risca, porque senão a gente, através de uma lei, das leis que a Bíblia coloca através de Deus, Deus é um Deus de leis, que Ele estabelece uma lei, Ele lança uma lei, e essa lei há de ser observada, ok? Não estou falando das 10 palavras, dos 10 mandamentos, do decálogo, não. Estou falando da Bíblia num todo, os 2 testamentos. Então Deus é um Deus de leis, um Deus ordeiro, organizado, disciplinado. Esse é o nosso Deus, é um Deus ético, e Ele quer que isso faça transparecer no seu povo, porque nós, como representantes de Deus, como súditos do seu reino, e representando esse reino e esse rei, esse soberano, esse monarca, temos que fazer o reino reluzir, e o dono do reino também, ok? Então, dentre essas leis, existe uma lei chamada lei da semeadura. O que se planta, colhe. Você não vai plantar espinheiro lá pensando que vai colher maçã, de maneira nenhuma. Não vai plantar maçã pensando que vai colher aipim, não. Você é responsável por sua semeadura. A semeadura, para se colher, tem que o quê? Semear. Então Israel, sabendo de todas essas leis, estava vivendo essa lei da semeadura. A igreja vive essa lei da graça. Não é porque estamos na dispensação da graça que estamos isentos das coisas referentes às leis do Antigo Testamento. Não. Se for vermos as questões de lei, de obediência na graça, fica mais apertado ainda do que na lei. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, referente à questão da graça, onde a igreja vive, Jesus falou assim, vou usar um exemplo aqui: se cometesse o adultério, corpo a corpo, físico, apedrejado. Aí Jesus vai muito além, na graça, não mais na lei. Portanto, eu vos digo, se alguém pensar, imaginar, já cometeu pecado. Então olha como a graça ela está muito mais cobrando de nós. Por quê? Porque o povo vivia debaixo de uma lei. Nós vivemos debaixo da graça que Cristo nos concedeu. Essa é a diferença. Não tinha Jesus lá no Antigo Testamento para fazer referência a tudo aquilo. Nós somos o povo e fomos alcançados pelo sacrifício dele. Então o negócio ficou mais estreito. Tem muitos que falam, não, eu estou na graça. Não. Eu vou mostrar para vocês aqui
porque Israel pagou um preço tremendo aí, pagou um preço muito caro por não obedecer essas leis estabelecidas e designadas por Deus. Hoje Israel, o primeiro-ministro lá, acho que eu não gosto muito de falar porque é difícil o nome dele, né? Ele disse que Israel, completou 70 anos, né? E acho que vai completar agora em maio, né? 18 de maio completa 70 anos. Eles estão mais poderosos do que nunca. Isso foi uma resposta aos ameaçadores, aos opositores de Israel que estão ali em volta. São 7 nações árabes que ameaçam Israel, e o objetivo delas é antissemita. O que é ser antissemita? Ter raiva e planejar dizimar, aniquilar os judeus. O diabo é antissemita. Por quê? Porque Jesus veio de que linhagem? De que povo? Do povo de Israel. Então, ele disse que Israel está mais poderoso do que nunca. Isso é um sinal escatológico para aqueles que acompanham os sinais da escatologia, das profecias. Esse foi um sinal muito forte, irmãos, de que está próximo a Jesus retornar. Tá? Na América é igual Paranaguá no sentido político de reeleger, reeleições. Lá o presidente 4 anos e depois ele fica mais 4. Paranaguá também é normal, prefeito 4 anos mais 4. Né? Então, se for analisar aí, dentro de uma pesquisa que não esteja relacionada com as profecias, mas uma pesquisa de um pensamento, né, que gira em torno das profecias, nós vamos analisar o quê? Que o presidente americano, se for para analisar o prazo da reeleição do mesmo, ele vai ficar 8 anos. Israel tem 8 anos ainda de alguém que nada mais, nada menos coordena, lidera a nação mais potente do planeta, que é a América. Israel tem 8 anos, aí 8 anos não, ele já está 1 ano e pouco já, então já tem 6 anos aí para arredondar. Ele conheceu, né? Não, e vai ser justamente dia 18 de maio, que Israel completa. Quando que Israel foi feito nação considerada pela ONU? 18 de maio de 1948. E quem foi dos 5 componentes ou elementos, os cidadãos lá, que estavam votando, que deu o 5º voto, que deu 3-2, reconhecendo Israel como nação? Fernando Aranha, é brasileiro, não tenho agora como passar para vocês se ele está vivo ainda, mas foi um brasileiro que votou lá e colocou o 5º voto, 3-2, reconhecendo Israel como nação. Por que a América é abençoada? A América é abençoada porque ela compra, aquilo que Israel projeta através dos seus cientistas, porque a maior sabedoria do planeta não está no Brasil, muito menos, está o roubo aqui, a corrupção, não está na América, nos países da Europa, mas aonde está? Israel. O que Daniel falou? A ciência se multiplicaria, não só a nível mundial, mas em Israel. Então, por que os Estados Unidos é assim com Israel? Por causa das invenções, dos projetos que Israel lança, da ciência que está ali em Israel? Não. Os Estados Unidos está ali protegendo Israel, claro que por interesse, com certeza, mas está debaixo daquele versículo. Você acha que o presidente americano, sendo presbiteriano, ele ia ficar a par disso? O presbiteriano é bom de Bíblia, ele pesquisa a Bíblia, ele sabe. O que é que Deus falou para Abraão? Que é o pai da nação, é o pai do monoteísmo. Abençoarei aqueles e amaldiçoarei aqueles. Todos que intentam a maldição a Israel vão ser amaldiçoados. Amaldiçoado em que sentido, irmão? Vão perder a salvação? Não. Amaldiçoado aí no sentido de que nada vai bem, tudo vai mal. Política, economia, tudo. O Brasil só está passando essas bênçãos, o povo de Deus está na terra, Deus é sustentador do seu povo, porque Fernando Aranha foi lá e abençoou Israel.
Okay? Imagine agora se ele fosse contra. Oswaldo, né? Estou confundindo, né? Olha lá, oh glória. É Oswaldo Aranha, viu? Então, Israel hoje, debaixo dessa bênção de Deus, que o próprio Deus falou para Abraão que quem abençoasse Israel ia ser abençoado. Então, a América, sabendo disso, ela está abençoando Israel. O Brasil abençoou. Agora, imagine se o Brasil não abençoasse Israel, porque o presidente Lula, ele apoiou o mundo árabe, os muçulmanos, e deixou de apoiar Israel. Foi contra a igreja, assinou lá a questão do aborto, da eutanásia, tentou legalizar a qualquer preço, mas Deus está no controle de tudo, né? Então vamos tentar aqui, dentro da lição passada, como de Deuteronômio agora, Moisés vai repetir a questão da festa. Agora eu vou chegar no denominador comum aqui e explicar para vocês por que Moisés teve que escrever a lei. Por causa de uma nova geração, que naquele processo de ficar rodando ali, eles rodavam, davam voltas, passavam aqui na porta aqui da entrada da terra prometida e não viam. E ficaram 40 anos. E Deus foi consumindo um a um daquela geração que saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro. Saíram de dentro do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eu vou chegar daqui a pouco lá no capítulo que fala disso e explicar por quê. Então era uma nova geração agora de Caleb e Josué, e uma geração que estava ainda não na fase de crescimento ali, mas estava ainda em projeto, né? Deus prometeu para essa geração, mas aquela geração do Egito não ia entrar de maneira nenhuma lá na terra prometida. A questão das festas de Israel aí, ao todo são 7 festas, né? 7 festas. E eu acho, não é proibido isso, irmão, viu? Não é proibido isso. Mas, mosquinha endemoniada aqui, ó. Então, o que eu analiso, o que eu vejo muito hoje, claro que aqui a comunidade de reconciliação tem as suas regras internas, né? Com certeza embasado na Bíblia, na palavra. Mas o que eu vejo, às vezes, algumas comunidades, eu fui uma vez na praia de onde era Tami, o pessoal da mocidade ali da igreja fez um retiro ali. E bem próximo, assim, na rua de trás, tinha uma denominação, não vou falar o nome por ética, né? E vieram convidar gente, olha, vocês estão aí, não, nós estamos num retiro aqui, mas vá ali, vai ter um culto aqui atrás, e nós vamos estar celebrando ali a festa das primícias. Eles convidaram a gente. Aí nós fomos lá. Como não é costume da nossa denominação, assim mesmo a gente foi. Aí quando nós entramos no templo, estava bonito, tinha penca de banana por lá, tinha mamão aqui e tal, estava enfeitado em uma mesa assim, e tinha bastante fruta, né? É errado isso? Não é. Principalmente para mim que gosto de fruta, né? Eu como mesmo. Mas não vejo a hora de atacar aquela maçã lá, né? Aí o pastor falou assim, mas aqui não pode, né? Aqui... Aí o pessoal ficou isento, era só o pessoal ali da igreja. Aí eu fico pensando às vezes, irmãos, isso não é proibido. Proibido, sabe o que é? É tentar alinhar esses rituais de Israel, que é para Israel, que gira em torno de Israel, para a igreja de Cristo. Entendam uma coisa, cristianismo e judaísmo não dão as mãos, não se dão, é totalmente diferente. É tentar misturar água e óleo, não dá, não se mistura. É tentar misturar o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Se você for analisar lá, 2 tipos de cores de água e não se mistura, é a divisão dos 2 oceanos. Então, o que eu acho errado é tentar levar a uma dimensão mística, espiritual, como se a igreja agora de Jesus, que é cristianismo, não é judaísmo, e tentar colocar a igreja dentro do contexto de Israel, dos judeus, que não tem nada a ver. Nós somos hoje igreja do Senhor. Cristianismo
O povo judeu é povo judeu, né? Hoje está fora dos preceitos divinos, da vontade divina, porque João 1,29, ele veio para mas os seus deram as costas. Aí quem entrou? A igreja. Quem representa hoje o reino de Deus, Deus na terra, é a igreja. Não é mais Israel. Israel saiu. É claro que não saiu definitivamente, né? Claro, Deus é misericordioso. Há profecias no livro de Amós, Jeremias, né? Ezequiel, que Deus vai resgatar Israel. Mas não podemos misturar as coisas. Daí eles ministram ali um culto como se estivessem lá na festa das primícias, né? Estou usando o exemplo da festa aqui, né? Que eu fui lá. Então existem 7 festas que é chamado, que giravam em torno do calendário hebraico, né? Festas das 4 estações, da lua nova e assim por diante. Pesquise em casa. Então a primeira, eu só coloquei aqui como exemplo aqui, quero comentar as três principais. A primeira, Páscoa. Segunda, festa do Pentecostes aí, né? E a terceira, festa dos tabernáculos. Essa era em terceiro, tá? Veja só, festa de Pentecostes aqui. A palavra Pentecostes é uma palavra que vem da Septuaginta, tá? Da versão grega, que quer dizer 50ª ou 50º, tá? Como assim? No término da Páscoa, que durava 7 dias, a partir do último dia do 7º da Páscoa, se contava quantos dias? 50º, 50 dias. Se contava 50 dias depois da Páscoa, daí o porquê da palavra Pentecostes, da língua grega, Pentecostos, tá? 50 dias depois da Páscoa. E o que se fazia lá nessa festividade aqui? Está em Êxodo 23:16, mas não leia, só presta atenção aqui. Marcava-se o fim da colheita do trigo, nesse tempo de 50 dias. Colheita do trigo. O Senhor é sustentador, doador de toda boa dádiva. Representa no Novo Testamento, na Nova Aliança, a descida de quem? No dia de Pentecostes e na festa de Pentecostes. Quem que desceu? Espírito Santo. Representa o que no âmbito agora espiritual, né? No âmbito da graça do Novo Testamento, o derramamento do Espírito Santo em quantas pessoas? Que perseveraram no cenáculo, 120 pessoas estavam lá. E aí Pedro vai falar assim: não, eles não estão bêbados, não como vocês estão pensando. O que está se cumprindo aí, Pedro toma a palavra. O que é? A profecia do profeta Joel, capítulo 2, versículo 26 até o versículo 28. Estava se cumprindo uma profecia ali, né? Agora, em que sentido? Se você for analisar em algumas traduções, Ezequiel 2, vai estar lá a efusão do Espírito. Em algumas está a descida ou derramamento do Espírito. Mas eu fico com a palavra efusão. Quer dizer a palavra efusão, nos dicionários aí mais atualizados, quer dizer manifestação contínua de cordialidade. O Espírito Santo, ele é cordial. A manifestação dele agora não é mais de uma maneira o quê? Esporádica. E também não fazia acepção de pessoas. O Espírito Santo só vinha em quem no Antigo Testamento? Vocês lembram? Profetas, juízes e sacerdotes. O Espírito Santo só ungia essas pessoas para exercer o ministério. Aí você entende que a palavra unção é uma capacitação para habilitar, né, uma pessoa a fazer aquilo que os outros não conseguem. Isso é unção. Então o Espírito Santo só vinha nessas pessoas, reis, profetas. Aí quando chega em Atos capítulo 2, ele começa a ser derramado para se cumprir a profecia: nos meus servos e nas minhas servas. Então essa festa aqui chamada de Pentecostes, que ela marcava o fim da colheita do trigo, era uma festa só, né?
o trigo era muito importante na cultura dos judeus, na cultura dos hebreus. Por quê? Porque era através do trigo que era a base da alimentação dos judeus. Lembra dos pães asmos? Não era qualquer pessoa que fazia os pães asmos. Tinha que ter a habilidade, a quantidade certa, a dosagem certa dos materiais. O que usava-se no pão asmo? Farinha de trigo e o óleo. Se colocasse muito óleo, ficava o quê? Mole demais. Se colocasse muito trigo, ficava o quê? Duro demais. Tinha que ser pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Então comemorava isso. Aí o Espírito Santo desceu e, como a festa comemorava o quê? O final da colheita, a colheita abençoada que Deus mandava para o povo hebreu, o sustento agora para um tempo que viria, né? Isso é visto também lá com José, quando a sabedoria de Deus estava na vida dele, na questão das vacas magras e das gordas. Então, quando fala-se aqui de início de final de uma colheita aqui, né? Marcava o fim da colheita. Já no Novo Testamento é o início de uma colheita na descida do Espírito. Quantas almas o apóstolo Pedro ganhou na primeira pregação dele depois da descida do Espírito? Quantas? 3.000. Na segunda pregação? Quanto? 5.000. Na terceira pregação? Já era uma multidão que não se podia o quê? Contar. Então, festa de Pentecostes não é como muitos estão pensando hoje aí, não. Ela tem uma ação para judeu e tem uma ação e uma prática para a igreja. Representa a descida do Espírito, agora de uma maneira fixa. Efusão quer dizer fixa. A palavra efusão quer dizer isso. É uma manifestação fixa. Ele está aqui na terra agora com a igreja, e ele não está mais indo e vindo de maneira esporádica. Ele está em você e está em mim. Amém. Ok? Pode falar, pastor. Uma das três principais. Mas se quiser algum colocar. Qual? Essa é. Porque aqui tem uma igreja de Paranaguá que a gente festeja esse dia, essa festa. Então eu queria. Pode comentar, pastor. Comente sobre isso aí. Pode comentar. Não, eu só queria que eu dissesse uma coisa sobre ela, porque para nós é uma coisa nova. Uhum. Né? Festa dos Hanukkah. Uhum. E aí na página 47. Veja só, pastor, às vezes girava em torno de algumas festas alguns acréscimos comemorativos, página 47 lá. Da minha aqui está numa página diferente. Páscoa. Tá. Olha só o primeiro parágrafo lá. Essa festa foi estabelecida logo antes do período do Novo Testamento. Ela celebrava a recuperação, e a purificação do Templo de Jerusalém por Judas Macabeu. Isso aqui é história, irmão, tá? Se você analisar a questão ali do período intertestamentário, como eu já comentei aqui, só que eu não fui muito a fundo, você vai analisar que nessa época aqui, Judas Macabeu, o que foi Judas Macabeu? É o Templo dos Macabeus, Judas Macabeu, de 164 a.C., você vai ver isso em João 10:22, leia lá, para nós entender. Festa da dedicação, também chamada festa das luzes. Foram pessoas que vieram, segundo o Flávio Joséfo, com costumes diferentes, que não tinha nada a ver com o quê? Com os rituais 10:10. Isso. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe até 10:22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Isso aí. Essa festa da dedicação aí, se você olhar em qualquer comentário, mas José que vai ser mais profundo nisso.
eram festas chamadas de acréscimos. Essa festa tem a ver com as 7 festas de Israel? Nenhuma. Foi uma festa de acréscimo. Por quê? Porque na época, tanto macabeus como romanos, como qualquer outra cultura, queriam o quê? Inserir costumes, festividades, como no caso de Constantino, em 327. Os adventistas dizem que ele mudou o dia lá do Senhor, que era sábado, para que dia? Domingo. Sunday, dia do sol. E nos chamam de idólatra. Mas aí Judas Macabeu, como deixa eu ver se eu lembro o nome do cidadão aqui, não vou lembrar agora. Ele acrescentou algo que não fazia costume do povo de Israel. Por quê? Porque nessa época os judeus estavam o quê? Em Jerusalém, comandando a questão ali? Não. Eles estavam o quê? Foragidos da própria terra. É chamada diáspora. São 5 no total. No decorrer aí de quase 700 anos, passou 5 diáspora. E nesse tempo que as nações que estavam em volta subjugavam Jerusalém, eles queriam infiltrar aí a história deles, como festividade, cultura, comida. Tanto é que 69 depois de Cristo, antes da destruição do templo, um imperador chamado Adriano entrou no templo e colocou um suíno lá no altar de bronze, no altar do holocausto, para queimar o suíno. Suíno é coisa boa para judeu? Não. É imundo, segundo a lei. Então aquilo ali causou uma revolta, né? E 70 depois de Cristo acabou o quê? Israel, judeu, saindo do mapa. Aí foram para as nações, a profecia de Ezequiel 37, né? São vários ossos ali, o quê? Representando quem? Os judeus que estão em todas as nações. Cada osso veio e começou a formar um esqueleto, né? Representavam os judeus que estavam espalhados por todas as partes do mundo. Eles foram vindo. E em 1948, politicamente falando, que a profecia de Ezequiel tem 3 dimensões. E uma dessas dimensões, ela é política. 1948, a nação foi reconhecida como nação na ONU. Se cumpriu parte da profecia de Ezequiel. É claro que como eles não aceitaram o Messias na sua primeira vinda, eles não têm o quê? Aquilo que nós temos, o Espírito. Por quê? Porque quem que é o batizador? Jesus. Se eles não aceitaram Jesus, não tem o Espírito. Falta ainda parte da profecia de Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos se cumprir em Israel. Eles estão como politicamente fortes, financeiramente, mas espiritualmente estão mortos, para se cumprir Isaías lá, que fala que eles têm olhos, mas estão cegos, têm ouvidos, não ouvem, têm boca, mas não conseguem se comunicar com quem? Com Deus. Estão mortos espiritualmente, estão fora do contexto. A igreja está mais viva do que nunca. Ok? Então, pastor Nilson, essa festa é festa de acréscimo das culturas pagãs que tentavam infiltrar. No caso, o adventista vai falar para você, se ele for lhe indagar, Constantino mudou de sábado para domingo. Então vocês são idólatras, porque vocês adoram o sol. Sunday, dia do sol. Aí você vai olhar para ele e falar assim, Saturday, o que é? Dia de Saturno. Se você for analisar, o sábado gira em torno, segundo os gregos, de Saturno. Era o dia que se adorava o Saturno. Vai rebater ele com isso. Então você também é idólatra, você adora o Saturday, o dia do sábado, dia de Saturno. Então tem que ficar atento com essa denominação aí, tá? Está fazendo celebrando uma festa pagã. Pesquise em casa depois lá, tenta analisar aí. Festa das luzes, o que é? O que significa? Festa pagã. Vai em Joséfo, lá, historiador, ele diz que é uma festa pagã. Veja só, me fugiu da memória agora aqui, mas então está esclarecido? Vamos entrar então na terceira festa das 7 principais aí. A festa dos
tabernáculos ou cabanas, né? Eles fazem até tenda lá, né, para comemorar essa festa lá, né? Então veja só, hoje a igreja não precisa mais estar observando essas festividades. Por quê? Nem Israel hoje, no sentido agora original, eles observam. Sabiam disso? E para que era então a festa dos tabernáculos, ou chamada das cabanas? Para que era? Durava 8 dias, olha só, se comemorava o fim da colheita. Segundo, o fim da peregrinação no deserto. Números, né? O livro de Números. Terceiro, lembrava-se do sustento no caminho da terra, guiados pelo Senhor, né? Milagrosamente, a providência divina. Quarto, os israelitas construíam cabanas, agora no sentido de afligir a alma, né? Construíam cabanas e viviam nelas para lembrar os anos que haviam morado em tendas. Povo nômade, estavam aqui, uma hora já tinha que desmanchar tudo e ir para outro local. Não foi assim? O livro de Números trata disso. Então veja só, eles faziam mini cabanas, quem sabe no quintal da casa deles, e por 8 dias eles afligiam a alma deles para lembrar lá quando eles estavam lá no deserto. E não faltou nada. Deus foi providenciador de tudo. E com a igreja não será diferente. Será que está errado aqui no livro? Nós devemos ter 7 dias. Esse 8º dia aí não conta, não entra na contagem, porque era chamado dia da construção, quando eles construíam as cabanas, tá? E aí quando estava tudo pronto, depois de 24 horas, contava-se daí os 7 dias para eles estarem observando aí, não como lá no começo, porque aí eles já estavam na terra prometida, aí eles já tinham conquistado, mas era só para o quê? Lembrar. E a Bíblia sempre está nos alertando a respeito dessa lembrança. Lembra-se da onde você foi resgatado. Eu sei de onde eu fui resgatado. Eu sei. Quando Deus fala para observar aqui, na nova geração, já em Canaã, na terra prometida, que era para aquela nova geração não cair no delito, no erro da geração passada, que não observou como era para ser observado. Ou seja, lembre-se agora, como as ervas amargas aí, lembrando do que? Na Páscoa, no caso, né? Lembrando do que? Do cativeiro, do tempo que eles estavam no Egito. Estou usando como exemplo aqui, que era para sempre ativar na memória deles, tá? Para nunca esquecer. Tem também, veja lá Deuteronômio, por gentileza, capítulo 5, versículo 4 e 5. Deuteronômio 6, 4 e 5. Só para você ter uma ideia, como Deus falava sempre na questão da memória do povo, né? Porque o povo era desobediente, irmão. O povo era demais. Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Esse aí é o credo chamado credo dos hebreus, ou dos judeus. É chamado chamado Semá. Eles repetiam aí esses 2 versículos 2 vezes ao dia, no nascer do sol e no pôr do sol. No nascer do sol, um novo dia, no pôr do sol, agora um reconhecimento que Deus era o único Senhor que sustentou-os todo aquele dia. Foi o sustento que Deus deu para todo aquele dia, reconhecendo que Deus era o Senhor. Lá em Levítico já vai repetir a outra parte daquilo que Jesus falou no Novo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, né, e todo o teu esforço, e ao quem? Próximo, como a ti mesmo. Ou seja, o que eu não quero que façam de mal para mim, eu não tenho que desejar para o meu, mas só o bem.
Era isso que Jesus estava ensinando. Aí o adventista vem e te obriga a guardar o sábado, né? A questão do sábado. Você conversa com o adventista. Enquanto está conversando sobre Jesus... Oi? É? Eu trabalhei com um monte já, irmão. Só que a gente tem que ser sábio, irmão. Tem que ser sábio, né? E como eles não comem dentro de uma das leis, das 613, chamado Canchirute, era a lei dietética de Israel, que eles não podiam comer, porque estavam onde? Num lugar que tinha geladeira? No deserto. Imagine comer ali uma carne bovina, se... Não, deixa aí depois, mulher, depois você faz, agora não. As moscas, tudo ia gerar uma infecção generalizada em todos, né? Então Deus é sábio, Deus colocou algumas leis que alguns alimentos que eles não podiam comer. Daí o adventista vai lá e fala, não pode comer no sentido religioso, não pode, não tem nada a ver. Foi por questões da época e do local, né? Aí eu trabalhei com alguns deles, né? E eu sei que eles não podem comer carne suína. E às vezes, tão gostoso, né? Eu sou apaixonado por carne suína. Aí eu levava eles, não, o irmãozinho está lá, né, no dentista. A Bíblia diz que você pode comer o que você quiser, desde que não o quê? Gere escândalo. Não vai chegar para o adventista e comer a carne suína na frente dele. Aí teve um rapaz que ele era meio tribuloso, afastado dele, ele falou, André, hoje eu vou pegar esse adventista, eu vou abrir a marmita com um pedaço de pernil suíno. Eu acredito que a ignorância é tanta em prol da religiosidade, não da espiritualidade, porque quando a pessoa é sábia, mesmo ela não podendo fazer tais coisas, mas ela vai utilizar uma oportunidade para ganhar a alma para Jesus. Sabe o que ele fez? Quando ele viu um pedaço de carne suína, ele levantou e foi comer lá no canto. Ignorância pura. É uma santidade exercida com falta do quê? Sabedoria. Então não é por causa de um pedaço de carne que eu vou me escandalizar. Agora eu sendo sempre isso, eu devo evitar. Então é o que eu fazia. Então essa festa aqui dos tabernáculos fazia o povo lembrar aí de tudo que haviam passado, né? Vamos entrar aqui, ver se a gente comenta. Eu queria comentar algumas coisas aqui do ano sabático, do ano de jubileu, mas vocês podem pesquisar em casa aí, viu? O que acontecia nesse ano chamado de jubileu aí, né? Que era a cada 50 anos. A cada 50 anos, né? E Deus deu algumas ordens ali, e eles não começaram, não estavam cumprindo, tá? Por isso que foram para o cativeiro e aquela coisa toda, né? E ficaram lá. Tem a ver tudo com essas leis que Deus determinou, que está no livro de Levítico, e repetindo lá depois em Deuteronômio, né? Para aqueles que estavam debaixo aí das leis de Deus. Então esse ano de jubileu aqui, 3 coisas aconteciam a cada 50 anos, tá? Porque existe também a questão das colheitas aí a cada 7. Isso é fato, irmão, que no ano do jubileu, quando se completava aí 49 anos, essa colheita da terra, no número de 49, podia se colher. E Deus ia fazer com que essa colheita durasse até 2 anos, porque a terra tinha que descansar. A cada 7º ano corrente, no 6º, não podia lançar nada na terra. A terra tinha que descansar por quanto tempo? 1 ano. Só que Deus, ele dobrava essa colheita justamente para o povo judeu observar essa ordenança, porque a terra precisava descansar. Agora imagine hoje, irmão, vai ser aberto no dia do juízo final 7 livros, e um desses 7 é o livro da vida, que vai estar por fim. E aí Deus vai olhar para o camarada aqui, sabe por que o teu nome não está aqui no livro da vida? O camarada não vai perguntar nada, não vai questionar nada, porque com base nos 6 livros que foram abertos anteriores, ele já vai entender por que o nome dele não está na vida, no livro da vida.
e vai ser lançado no lago de fogo. E um dos livros que vai ser aberto é chamado Livro da Natureza. Vão ser abertos 7 livros ali. E um deles é chamado Livro da Natureza. Ok? O homem vai ser julgado e condenado por agredir o quê? Porque esse planeta pertence a quem? Ele pertence a quem, esse planeta? Ao multimilionário? Se eu não me engano, é um colombiano aqui, que é dono de uma empresa de linhas de comunicação. Oi? O homem mais rico do planeta. Eu acho que é um boliviano, se não me falha a memória. Tá? Então veja só. O homem... Não, é 21h30. Vai direto até 21h30, daqui a pouco eu me isento e vocês vão pôr o Comes e Bebe lá. Tá? Então veja só, agora é 21? Tá, nós vamos até 21h30 direto, tá? 21h25 aí. Então, a questão aí de estar agredindo a natureza, não dando uma folga para ela, pesou. Pesou quando? Olha só o que tem que se observar aqui. Além de descansar a terra, né? 3 coisas aqui aconteciam no ano do jubileu, no ano 50º, né? Mas já tinha que observar-se no 49, né? Na 49º ano. Primeiro, todos os escravos teriam que ser o quê? Libertos. E o povo estava tão ignorante na época, e longe das coisas de Deus, da sua lei, que não estava observando isso. Eles mantinham presos não só os estrangeiros, mas seus próprios irmãos. Você vê isso ali no profeta Elias, né? Foi com Elias? Foi com Eliseu. Quem que estava lá escravo? Os filhos do profeta que havia falecido. Aí o que Eliseu faz? Manda trazer o quê? Vaso. E o azeite começa, azeite de primeira, né? E aí Eliseu falou, agora vai lá, paga a sua conta. Então naquela época se vendia pessoas, irmão. Olha que coisa interessante, né? Então, né, quando, na semana aqui, nos 50 anos aqui, tinha que se liberar, né, o escravo aí. Eles não liberavam. Segundo, todas as terras ascendentes que tivesse sido vendida era devolvida à família original, à família atual, mesmo que houvesse já parte dos herdeiros falecidos, mas a família atual tinha que se devolver essas terras, né? Terceiro, a terra permanecia em repouso sem cultivo. O propósito de Deus era instruir esse ano especial e garantir a justiça, impedindo que os ricos acumulassem riquezas à custa dos pobres. E hoje é assim, o povo obedece essa lei aqui, né? O rico quer arrebentar o pobre. Oi? Oi? Plantações, dinheiro, não descansa a terra, nada. Eu sei que eu tinha uma terra lá, eu estava daquele soja em cima e cada ano soja. O rio que eu pescava não existe mais. Vocês sabem, irmãos, muito bem colocado, que existe eu esqueci o nome daquela função, mas tem a ver com agronomia. É uma função que está dentro da questão da engenharia agrônoma, né? Que mexe com fertilizante, aquela coisa toda. Eles medem a terra, o solo, onde é plantado, como bem frisou o pastor Nilson, anualmente. E eles vão chegar à constatação que o solo terrestre, naquelas fazendas lá do Mato Grosso, que você olha o começo, mas não consegue enxergar o quê? O fim. E a maioria dessas fazendas aí, pasmem, os senhores e as senhoras, são de senadores, são de ministros. As maiores fazendas do Brasil são dessa cambada de ladrão que estão lá. E nós estamos cada vez mais minguando, né? E eles estão lá, se enchendo de fazenda, né? Tem um homem de chapéu preto aí que tem 3 fazendas. Escapou aqui, viu? Foi sem querer querendo. Tem 3 fazendas e os membros da igreja dele lá estão passando fome. Minha tia é uma, que é obreiro da igreja dele e está sem salário. E ele está lá com 3 fazendas. Deixa para lá isso aí.
Então, veja que interessante, essa função tem esse cidadão, ele tem a função de medir a terra anualmente. E eles sempre vão constatar que a terra o quê? Daqui a amanhã não vai ter onde colocar fertilizante mais. Paranaguá é uma referência, Cubatão também, Santo, é uma referência o quê? Em fertilizantes. Fabrica-se fertilizantes como coisa de louco. Chega fertilizantes de fora, né? O Brasil é um importador de fertilizantes como ninguém. Por quê? Porque qual que é o país que é o maior plantador de soja? Estados Unidos. E assim mesmo eles compram soja do Brasil. Vai parte para a Ásia e parte para os Estados Unidos, para suprir a demanda deles lá. Então, irmãos, a questão foi desobedecida, a nação desobedeceu, e Deus já havia... É coisa séria isso aqui, irmãos, isso aqui é coisa séria mesmo. Cada vez que eu toco nesse assunto aqui, eu fico pensando, meu Deus, com Deus não se brinca. Com as leis de Deus não se brinca. Levítico... Tá, vamos entrar aqui e comentar algumas coisas referentes às duas últimas aulas aí. Deus, Levítico, não precisa olhar na Bíblia, só ouça aqui, está dentro da lição, tá? Mas alguns detalhes aí que são acrescentados aí. Deus falou com a nação, se a nação não lhe obedecesse, o que estava determinado? Algumas catástrofes, algumas calamidades para a nação. A nação vai caminhando, sai a dispensação patriarcal, vem a dispensação da lei, sai uma geração, entra outra, e chegou uma época em Israel que a Bíblia diz assim: cada um fazia o que bem parecia aos olhos, fazia o que queriam, estavam nem aí. Veio os profetas, mataram os profetas, e aí veio o cativeiro. Se você for hoje, porque a idolatria era demais, a desobediência era demais. Se for hoje obrigar um judeu a idolatrar, ele morre se defendendo, mas ele não vai se prostrar diante da imagem. Por quê? O que Deus fez lá com que agora ele não se prostrasse mais na imagem? 70 anos de... Eles lembram do cativeiro. Toda vez que fala de idolatria, eu não vou idolatrar não. 70 anos de cativeiro. Eles lembram Babilônia, né? Então veja só, o que Deus aqui colocou? Se ainda, só ouça, se ainda com essas coisas não me ouvirdes. Isso aqui é repetido só nesse capítulo aqui 3 vezes. E depois vai repetir: se não me obedecerdes nos estatutos e das leis que ordenei a meu servo Moisés. Olha a primeira consequência aqui, porque quebrantarei, caso eles não obedecessem, né? Porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. Isso aqui está falando do quê? Seca. Deus ia cortar a chuva. Sem água, como Israel era uma nação agrícola, não tinha como o quê? Plantar. Já era para Israel. Mais embaixo aqui: porque enviarei entre vós as feras do campo, ao quais vos estraçalharão, desfazendo o vosso gado, e vos apossarão nos vossos caminhos e nas vossas saídas, ou deserto, com algumas traduções. Feras do campo, e estraçalhar o povo. Deus ia fazer com que as feras fossem aí, primeiro, tirar aquilo que Israel conservava para a alimentação, os gados, leite e assim por diante. Outra ameaça, caso eles não obedecessem: eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo, eu vos farei 7 vezes mais, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. O que é isso? Enfermidade. Isso aconteceu em abundância em Israel. Povo desobediente, vendo tudo que viram, sentindo tudo que sentiram. E vocês acreditam que tudo isso aqui se cumpriu? Aqui ainda é o desfecho da profecia. Deus não havia ainda cumprido nada aqui ainda.
Aqui estava ainda, se vós não me ouvireis, não obedecereis, ou seja, era futuro, não era para o presente não. É por isso que eles ficaram 40 anos. Eu vou explicar por quê. Veja só, faz parte. Mas o pior, depois vem a fome aqui, mas o pior, teve fome em Israel? Não, vamos usar agora, vamos lembrar de um texto aqui. Se lembra da época de Eliseu? Estava uma fome tremenda. Só que Eliseu foi usado por Deus. Não, vai se cumprir a alimentação, se cumpriu. Mas na época de Salomão também houve uma fome. Na época de Eliseu, eu quero dizer. O que aconteceu? A mãe entrou em acordo com a outra mãe, que estavam com as crianças recém-nascidas. Hoje, nós vamos comer o teu filho. Canibalismo. Vou comer o seu filho hoje. E a fome era demais, né? Comia esse esterco de animal. Já pensou a fome como não estava? Coisa séria, né? E amanhã a gente come o seu, combinado. Aquela mãe saboreou o filho da outra. No dia seguinte, quando era para dar o dela, ela pegou e sartou fora, como diz o ditado. Você já viu esse texto bíblico? Aí foi, também tem a ver, mas essa especificamente é na época de Eliseu. Aí o que aconteceu? A outra mãe caiu fora. Aconteceu isso, se cumpriu isso aqui. Mas o pior de tudo estava por vir. Alguém leia Jeremias 25:11 lá, por gentileza. Jeremias 25:11. Isso aí é o edito da profecia. Ela já tinha sido anunciado antes. Mas a profecia agora, 25:11, Jeremias. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias profetizou isso. E aqui está escrito assim, lá em Levítico, no caso, né? Eu vos espalharei entre as nações e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será esvaziada ou assolada, né? E as vossas cidades serão desertas. Se cumpriu cabalmente isso aqui, irmão. Se cumpriu cabalmente. O templo de Jerusalém foi destruído literalmente. Por quem? Nabucodonosor entrou 3 vezes em Jerusalém. Primeira vez ele entrou e levou os tesouros, levou Daniel, Sadraque, Mesaque e Misael, Azarias e o Ananias, né? Levou os 3 jovens sábios, levou para lá. Entrou a segunda vez, levou parte da família real, né? Alguns escravos, e na terceira vez que ele entra para arrebentar tudo. Por quê? Porque os 5 últimos reis, você vai encontrar no livro de Crônica, na segunda Crônica. Os 5 últimos reis, Joaquim foi o último, né? Esse Joaquim foi colocado no trono por mandado de Nabucodonosor. Só que Joaquim fez o quê? Foi lá e fez aliança com o faraó Neco, Egito. Porque o Egito estava também como potência, não, claro, como lá há 12, 3 mil anos atrás, mas estava. Aí Joaquim faz aliança com o faraó Neco. Junta-se então o reino do norte, que era a capital em Jerusalém. O reino do sul já havia caído pelos assírios, que era as 10 tribos. Foi dividida lá, né? Aí o que acontece? Nabucodonosor entra, porque quando soube que Joaquim, que ele mesmo, Nabucodonosor, colocou no trono, faz aliança com o faraó para ir contra os babilônios. Nabucodonosor vai para destruir tudo. Aconteceu. E que se cumpre isso aqui, se cumpre Jeremias 25:11. Só que antes um pouco, Deus não quer que nós confiemos nele só pela metade, irmão. Deus quer 100%. Em Isaías 39, não leia agora, se quiser marcar para ver em casa, Isaías 39. Ezequias havia sido curado, está lá em Isaías 39, da sua enfermidade. Alguns dizem que é câncer, é um tipo de um câncer, tumor ali. Ele havia sido curado. Deus acrescentou quantos anos para ele? 15. Usou o profeta Isaías. Aí passou algum tempo, veio uma comitiva da Babilônia, trazendo presente para ele,
e vieram fazer uma visita para Ezequias. Aí Ezequias percebe aquela comitiva babilônia, e vai lá e mostra tudo, mostra o tesouro, mostra a princesa, a rainha, mostra os filhos, a família real, mostra tudo, a quantidade de soldado, mostra tudo, não ficou nada. Aí Isaías pega e chega para ele, o profeta Isaías: Ezequias, me diga uma coisa, quem eram aqueles homens? Eles eram representantes do rei da Babilônia, era Merodach, não era Nabucodonosor, era filho de Nabucodonosor. Quem eram aqueles? Aqueles comitiva a Babilônia, vieram trazer um presente para mim, me felicitar saúde depois dessa cura e tal. E o que você fez? Mostrei a casa real, os tesouros, mostrei tudo, não deixei nada em oculto. Sabe o que Isaías fala para ele? Chegarão dias que teus filhos, os tesouros, tudo será o quê? Levado para a Babilônia. Sabe o que estava acontecendo ali, irmão? Ezequias, quando mostra tudo, aceita aquele presente, segundo Flávio Josefo, que essa comitiva levou um documento para Ezequias, e Ezequias assinou esse documento. E o que era esse documento? Um documento que fazia com que Ezequias, quando assinasse, estava automaticamente fazendo aliança com quem? Com a Babilônia, porque a Babilônia estava crescendo, era potência na época, irmãos, estava dominando tudo. Então, logicamente, Ezequias ficou com o quê? Medo, e fez uma aliança. E o que Deus havia falado através dos profetas? Que Israel confiasse em quem? Quando Deus viu Ezequias assinar aquele documento, demonstrando a aliança com a Babilônia, Deus falou: agora vocês vão ver, agora vocês vão ver. Estão confiando em homens, em armas, em cavalos, em carruagem, e deixaram de confiar em mim, vocês vão ver agora. Aí depois de Isaías, Deus vai usar quem? Que o irmão leu, Jeremias 25:11, cativeiro. E eles sofreram. Eu já falei de um salmo aqui, o Salmo 126 é o salmo que fala do quê? Da saída deles, da onde? Da Babilônia. Sonhavam, estávamos como se sonham, ou seja, voltaram a sonhar. Não são mais agora cativos pelo decreto do rei Ciro. Isaías 45, Deus usou Ciro para permitir a saída do povo. Vão embora, porque Ciro vai lá e derruba a Babilônia. Isso é história. Aí o que acontece? Depois desse processo vem o Salmo 138. O que está escrito lá? O salmo que fala da situação deles no cativeiro, já é inverso do Salmo 126. Aí você vai lá para Daniel capítulo 9. No tempo do profeta Daniel, a Bíblia diz ali no 9 que Daniel estava lendo os livros. Que livros? Dos profetas. E ele está lendo o livro de qual profeta? Vamos lá? Daniel capítulo 9. Vou fechar aqui o versículo. Olha só como é interessante isso. Daniel capítulo 9, versículo 2. Alguém leia lá. Daniel 9, 2. E a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. 70 anos, está aí, né? Então, no ministério de Daniel, o cativeiro já estava o quê? Findando. No ministério de Daniel. Só que é preciso voltar um pouco na história e entender por que aconteceu tudo isso. Já ouviram falar em teocracia? O que é teocracia? Governo de quem? Deus. Deus, e crático, governo de Deus. O povo pediu um rei, queremos um rei.
como as nações. Eles olharam as nações e viram que as nações tinham o quê? Rei, líder, comandante. E começaram a pedir um. Quem que Deus deu? Primeiro rei de Israel? Saul. Aí você vai aprender um pouco mais agora que o primeiro nome de Paulo era segundo Paulo. O que representa o nome Saulo? Foi uma homenagem que o pai de Paulo fez, utilizando o primeiro nome do primeiro rei de Israel, que é Shou no grego, e quer dizer o que? Saul. Era o nome que identificava a cidadania de Paulo, cidadania judaica. Ele era judeu, está lá em Filipenses 3. Ele conta o testemunho dele ali. Fariseu, da tribo de Benjamim. Quem que era de Benjamim? Saul, porque da homenagem que o pai faz. Agora o nome de Paulo já é da cidadania romana. Tá? O nome Paul vem do latim, que quer dizer pequeno. Não foi Deus que mudou o nome de Paulo, como com Abraão, com Sara. Não. Isso aqui é história, cultura. Então, o segundo nome de Paulo quer dizer pequeno. O pai dele tinha que colocar um nome, porque era uma cidadania romana que era adquirida através do quê? Dinheiro. Tem que se comprar. E Paulo tinha duas cidadanias. Judaica e romana. Ele era cidadão romano. Tanto é que quando prendem Paulo, ele está na mão de um, na mão de outro, ali viajando no livro de Atos diz isso aí, né? Foi para a ilha de Malta, daí de Malta ele vai lá para César. Aí quando ele está entrando na fortaleza Antônia, né, que é onde o imperador ficava, aí o que acontece? Os judeus começam a dar uma sova em Paulo. Aí Paulo, não façais tais coisas, porque eu também sou cidadão humano. Não podia bater. Aí largaram de bater nele. Então você entende por aí que tinha duas cidadanias, ok? Vamos voltar um pouco mais lá. Por que é chamado teocracia? No tempo de Saul, no tempo de Davi e no tempo de Salomão. Por que não é chamado mais depois com outros reis, outros monarcas? Para você entender por que de tudo isso. Teocracia abrange os 3 primeiros reis. 40 anos Saul, 40 anos Davi e 40 anos Salomão. Por que teocracia? É claro que Saul reinou só um e ficou rejeitado por Deus 39. Vai ver lá. 40 Saul, 40 Davi, 40 Salomão. 120 anos. Chamado Reino Unificado. As 12 tribos. Aí quando vem o filho de Salomão, chamado Roboão, que assume o reinado, a nação já estava passando por um certo desconforto financeiro. Porque o que aconteceu no tempo de Salomão? O que eles construíram na época de Salomão? O templo. Isso gera o quê? Gasto, custo. Mexer com construção civil dá dinheiro. Não é uma construção igual essa, apesar de que essa é bonita, né? Não era uma construção igual essa. Era ouro, pratas, metais preciosos, pedras preciosas, era coisa fina. Aí o que acontece? A nação já estava em desconforto, por quê? Salomão estava cobrando o que do povo? Aqui no Brasil não cobra, né? 50% aí do... Então, estava como no Brasil aqui, cobrando imposto, porque estava construindo. Mas ainda com Salomão, por Deus ter feito promessa para ele, né? O homem mais sábio, né? Porque pediu sabedoria e tal. Deus falou, no teu reino não haverá o quê? Guerra. Porque ele tinha que construir o templo. Época de guerra é sinônimo do quê? De miséria, calamidade. Então, ele não ia conseguir construir o templo. Aí Deus tirou a guerra para que ele pudesse construir o templo. Correto? Quando o filho dele assume, o povo já está nessa mentalidade. Pô, mas Salomão está pegando pesado. Mas ainda estava com Salomão, porque tinha que se cumprir a palavra profética. Aí entra Roboão. Roboão se aconselha com os anciões. Os anciões falaram assim: não diminua o imposto. Muito pelo contrário, os anciões deram um conselho para ele:
diminua os impostos, não aumente imposto, não coloque encargo no povo. Está construído o tempo, né? Precisa mais dele. Sabe o que ele falou? Vou me aconselhar com os mais novos. Quando ele foi para os mais novos falaram, não, arrebenta esse povo, não dá moleza para ele não. Ele faz até um sinal usando os dedos, né? Meu pai foi assim com vocês, eu vou ser assim, ó. Diferenciando aqui a grossura de um dedo para o outro, ou seja, eu vou arrebentar vocês. Aí, na reunião que ele fez ali, estava Aias. Quem que era Aias? Primo. Aias estava ali. Aí, Aias saiu descontente daquela reunião, e ele está indo no campo. Aias não, é Jeroboão. Roboão, filho de Salomão. Jeroboão, primo. Aí Jeroboão está indo no campo. Aí Aias, o profeta da época, chega para Jeroboão, arranca 10 pedaços do vestido dele, né? Arranca um pedaço, faz em 10, e fala assim do Senhor: tu governarás quantas tribos? Era o chamado reino do norte, reino do norte, que tinha 10 tribos e a capital era Samaria. O reino do sul era 2 tribos, Judá e Benjamim, a capital Jerusalém. Ali dividiu-se a teocracia, o governo unificado. O povo já estava em desobediência. Aí quando passa o tempo, a Síria vai lá através de Sargon, rei assírio, né, e subjuga quem? O reino do qual que é o primeiro? Norte. 300 anos depois cai o reino do sul com a Babilônia, não com a Síria, com a Babilônia. Deus havia falado para o povo: vocês vão desobedecer, vocês vão pagar um alto preço. Para quê?